O cavalo lavradeiro, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é uma lenda. O cavalo lavradeiro é uma realidade. Ele está espalhado nas savanas de Roraima, mais ou menos 41 mil quilômetros quadrados de savana, e isso compreende 8 municípios. E esses lavradeiros, eles estão espalhados em lotes nesses municípios, que compreende Bonfim, Normandia, Uiramutã, Alto Alegre, Amajari, Pacaraima, Cantar. Eles estão espalhados em pequenos lotes. Em alguns municípios tem uma maior frequência desses animais, como o município do Amajari, Normandia e o Uiramutã. O que é lavradeiro? Porque aqui várias raças chegaram em Roraima, né? Quando os portugueses chegaram aqui com as primeiras cabeças de bovino, eles também trouxeram o cavalo junto, para o cavalo seria a forma de lida com o bovino, porque o bovino era criado de uma forma extensiva, né? Não tinha cerca nas fazendas, o gado percorria 5, 10 ou mais quilômetros, né? E o cavalo era a forma de você juntar esses animais. Então, que cavalo chegou aqui? Aí era a primeira pergunta, né? Para a gente entender qual é a origem desse lavradeiro. Então veio, provavelmente, cavalos de origem de Portugal, em sua maioria, que eu acredito que tenha vindo pela ilha de Marajó, né? Porque quando o Lobo da Almada vislumbrou, em 1789, a primeira viagem que o Lobo da Almada fez aqui para a região, para fazer um relatório para justificar a presença do Forte de São Joaquim, né? Que tinha aqui, o rei de Portugal questionava qual a finalidade desse forte. E aí dizia, não, é para preservar, a gente, olha, os espanhóis estão vindo pelo Uraricoera, da Venezuela, os holandeses estão entrando pelo Tacutu e todos percorrendo o Rio Branco. E os portugueses fizeram o forte para dominar a área, né? Mas teria que ter uma justificativa do ponto de vista econômico para essa presença dos portugueses, para marcar a presença nessa região. E aí o Lobo da Almada, visitando o que ele chamava naquela ocasião de savanas, Campos Gerais, do Alto Rio Branco, né? Ele vislumbrou as extensas áreas de pastagem nativa e disse, isso aqui vai ser, o ideal vai ser pecuária. Naquela ocasião, na ilha de Marajó já tinha 400 mil cabeças de bovinos, né? E cerca de 200 a 300 mil, não tenho muita precisão, de equinos, né? Então ele disse, olha, essa região aqui, provavelmente a gente vai trazer bovinos para cá e pode ser original uma atividade econômica para a região. Os lavradeiros, eles estão inseridos aí na nossa história, né? Desde os primeiros relatos sobre a ocupação aqui dessa região de Roraima hoje, diríamos assim, do Alto Rio Branco, né? Porque quando na descrição da estrutura do forte, já diziam que havia barracões de vaqueiros. Então eu acho que quando implantaram o Forte de São Joaquim aqui em Roraima, já começaram a introduzir o gado e os cavalos, né? Então, a nossa primeira atividade econômica do nosso estado foi a pecuária bovina. E, consequentemente, o cavalo veio tocando essa economia. Aqui no Amajari, a gente cresceu com a pecuária, com a criação de gado, com os portos de embarque, né? Onde levavam gado para embarcar nas balsas para ir até Manaus, que era o nosso mercado consumidor da nossa carne.
porque o cavalo ia se multiplicando, né? E aí recolhiam os cavalos para pegar 2, 3 animais por ano, aqueles que eram, vamos dizer, os mais fortes, para ele domar, castrar e fazer animal de sela, né? Nisso, os cavalos começavam a se multiplicar rapidamente. E daqui a pouco você tinha uma população muito grande de cavalos, né? Que aí, como ele não tinha interesse comercial desse animal, a multiplicação desse animal também era muito grande. Aqui em 1789, com as primeiras cabeças bovinas que o próprio Lobo da Almada trouxe para a região, né? Inclusive, quando o Lobo da Almada trouxe as primeiras cabeças, ele já fez 3 fazendas. Ali nas confluências do Uraricoera, Tacutu e Rio Branco, ele fez a fazenda São Pedro, São José e São Marcos, né? Na ocasião ele chamou Fazendas do Rei, em homenagem ao rei de Portugal, né? Posteriormente passaram a ser chamadas de fazendas nacionais, né? E quem tomava conta dessas fazendas? Era o próprio pessoal do Forte, de São Joaquim. Roraima era isolado do restante do Brasil. O gado, a produção do gado era levado para Manaus e o único modo de se locomover aqui no estado era através dos cavalos. E a gente cresceu nesse universo aí, como o primeiro brinquedo sempre era um cavalo. Não tinha outra coisa, nós não tínhamos carrinho, outros tipos de brinquedo. Eu lembro que eu vim conhecer o carro, já tinha conhecido o avião, o motor de polpa, o cavalo, aí que eu vim perceber na minha infância, né, do carro. Já tinha essas percepções antes. E a gente, criado aqui no interior, cada um tinha o seu cavalo, né? Gostava de cuidar, de montar, né? Fazer as corridas de cavalo, as corridas de lavradeiros, para a gente, assim, mostrar que já era homem, que já era adolescente, tinha que correr de cavalo. Então a gente foi crescendo nesse universo. E aí a gente vai descobrindo o cavalo como um amigo e o principal, diríamos, brinquedo, né? A parte genética do animal ela é um pouco mais complexa, né, do que você olhar a morfologia do animal, né, o exterior do animal e você caracterizar o lavradeiro, sabe? Uma coisa que me chama a atenção até hoje é que quando nós vamos numa propriedade daquelas tradicionais, né, eu observo 2 situações bem típicas, né? Um cavalo de menor porte, um animal mais curto, mais compacto, mais robusto, né? Que esse animal tem muita influência daquele sangue de cavalos ibéricos antigos, que é o cavalo garrano, o cavalo sorraia, o cavalo berbere, né? Que provavelmente foram os animais que vieram para o Brasil em maior quantidade da Península Ibérica, né? Esses animais chegaram no Nordeste brasileiro, na ilha de Marajó, e muito provavelmente são os que vieram para Roraima, entendeu? Agora, nós não podemos esquecer que também entravam cavalos aqui pela Guiana. Na época que era Guiana inglesa, né, que era uma colônia que dependia da Inglaterra, os ingleses traziam para a Guiana o puro sangue inglês, né? E os fazendeiros em Roraima, eles traziam o cavalo puro sangue inglês para aumentar o porte do lavradeiro, desse animal mais baixo que nós temos aqui. O que aconteceu? A gente conseguiu manter alguns rebanhos ainda de cavalo lavradeiro originais, em alguns lavrados de Normandia, do Amajari, do Iramutã, onde esses animais realmente ainda estão isolados, né? E mantêm ainda suas características, né? De tamanho, né? Características morfológicas, que o homem ele não pode ser um cavalo muito grande, ele é um cavalo de ossatura leve, ele tem alta resistência, né? Ao ambiente, né? Ele sobrevive muito bem em pastagens paupérrimas, né? Com teores assim, baixíssimos de minerais, ele tem uma certa resistência à verminose, né? A outros parasitas como o carrapato,
Isso caracteriza o cavalo lavradeiro, né? Mas também o tamanho, né? Ele tem que ser leve, né? Um animal que sobreviveu no lavrado, num ambiente extremamente pobre do ponto de vista de minerais, né? Uma pastagem que ela não tem, o teor de mineral dela é muito baixo e ele consegue sobreviver, reproduzir, e eu ainda digo mais, né? A égua lavradeira, ela sempre tá um na barriga e um no pé, né? Então imagina a rusticidade de um animal desse, né? A adaptação dele ao ambiente. Ele conseguir ter um bicho no pé, dando mamar para outro e ainda ter sua manutenção e tá com o score corporal ali adequado, né? Então isso é uma característica muito forte do cavalo lavradeiro, né? É um recurso genético aí que a gente tem que manter, né? E usar da melhor forma possível. Será que as raças realmente, efetivamente vieram via Península Ibérica, Nordeste brasileiro? Não entraram aqui pela Venezuela e pela Guiana, né? Então todas as questões do ponto de vista histórico que você tem que começar a entender, né? Depois, que condições esse cavalo encontrou na condição nossa? Uma pastagem nativa de baixa qualidade, né? Que aí nós temos duas condições bem características para a questão do animal sobreviver. Uma, época seca, em que você tem escassez de pastagem, né? A pastagem nativa é muito fraca em termos de proteína e de energia, né? E de minerais também, né? E do outro ponto você tem a época da chuva, em que você tem uma quantidade muito grande de água e os cavalos ficam ali nas partes mais altas, né? À procura de sobreviver naquela ocasião, né? Aí você tem nessa condição toda aí a questão de nutrição, a questão também de doenças, né, que ocorrem nesses animais também. E que também vão fazer com que essa seleção natural que esses animais vão passar, eles começam a interferir nessa seleção natural. Nós temos o problema da anemia infecciosa, né, junto aos rebanhos de lavradeiro. Alguns estudos têm demonstrado que o índice está um pouco elevado. Aí, ó, a gente não pode afirmar percentuais, tá? Mas é um índice um pouco elevado, aí talvez acima de 30%, 40%. Né? Então o que a gente deve fazer é fazer um controle realmente. Então, criar-se a associação dos criadores de lavradeiro, né? E aí esses animais, eles teriam um controle sanitário também, né? Além do controle morfológico, né, da genética, mas eles teriam também um controle sanitário para você começar a criar plantéis livres de anemia infecciosa, né? Plantel de cavalo lavradeiro livre de anemia infecciosa, né? Esse vai ser o caminho seguido, com certeza. Muita preocupação essa questão da anemia equina. Eu acho que a gente tem que discutir mais, a gente tem que estudar mais, a gente tem que aprender mais e buscar alternativa para não acabar esse banco genético. Eu acho que o cavalo lavradeiro é um animal que está adaptado aqui na nossa região. Mais de séculos, dois séculos a mais que estão aqui nessa região. Então eu acho que ele juntou aí algumas características e nós temos que aproveitar essas características e trabalhar elas para que não se percam. Animais mais mestiços têm mais resistência. Entretanto, se ele for colocado no trabalho, na exigência, ele vai adoecer. Tá? Então, assim, ele é um cavalo anêmico sempre. Se fizer um hemograma dele lá, ele vai ter um percentual de hemácias muito inferior ao animal que não tem anemia. E aí você bota aqueles dois cavalos para trabalhar numa propriedade, aquele animal ele vai adoecer. Tá? Então, assim, tem muito mito sobre isso, uma resistência. Existe uma certa resistência, que os rebanhos sobrevivem e tudo. Mas se você realmente exigir do cavalo, ele vai adoecer. Porque não tem como, é uma doença, é uma AIDS, né? O animal é imunossuprimido, tá? Independente dele ser mestiço, ter um certo grau de resistência, mas ele tem a imunossupressão, no caso dos animais positivos. Né? E você vai começando a ter uma quantidade muito grande de animais que se multiplicavam. O fazendeiro não corria atrás dele, não ia atrás dele, porque era difícil até de capturar esses animais. Daqui a pouco você encontrava muitos animais aí, sem ferra, sem dono, e eles começavam a chamar, esse é um animal selvagem, né? Mas não temos animal, no cavalo lavradeiro não é um animal selvagem, é um animal doméstico, é Equus cabalus, é um animal doméstico, né, que veio para a região e se adaptou a esse ambiente, né? Cavalo selvagem só tem lá na Mongólia, que é o Equus przewalski, né? Que é o cavalo selvagem da Mongólia. Ele é selvagem porque ele tem um número de cromossomos diferente do animal Equus cabalus, que é o animal doméstico, né? E o nosso cavalo é um animal doméstico com 46 cromossomos, 44 cromossomos, enquanto que o cavalo selvagem da Mongólia tem 46 cromossomos. Ele tem dois cromossomos a mais, entendeu? Então, basicamente, do ponto de vista genético, isso que caracteriza
duas serem espécies diferentes e um ser considerado selvagem. Aqui o animal estava numa condição de selvagem, não que ele fosse um cavalo selvagem. Então nós percorremos várias fazendas, todas essas fazendas do lavrado, aquelas fazendas tradicionais, para levantar, né? Olha, esse animal aqui tem um pouco de sangue de manga larga, esse tem um pouco de puro sangue inglês, esse tem um pouco de puro sangue de campolina, né? Agora esses animais aí, vamos dizer assim, tem mais características que diferem um pouco desses aí, sabe? Seria um animal mais adaptado, um animal pequeno, compacto, né? Um dorso de um lombo mais curto, né? E aí nós começamos a identificar algumas características que nós vamos dizer, esse cavalo vai ser considerado o lavradeiro, né? Esses animais, na condição de qualquer animal doméstico que é abandonado, nunca foi tocado por mãos humanas, eles vivem a condição de selvagens. Eles procuram o próprio alimento, ficam animais arredios, não querem estar tendo contato com o ser humano. Quando ele vê qualquer coisa, ele se esconde, ele foge. Eles vivem numa casta, guiados por um pastor, e nisso eles ficam nessas regiões, principalmente como o médio rio Ereu e a região da Serra do Trovão, no município do Amajari. São campos naturais a sumir de vista. Esse nosso lavrado, essa nossa savana, são campos naturais onde eles têm a liberdade por conta desses espaços abertos sem cercas. É nessa região que eles procuram o alimento deles, porque ali eles têm fonte de águas que podem matar sua sede e também a gramínea que os alimenta. E ali ele tem também o refúgio da borda da floresta que vem do sul, que encontra com a savana que vem do norte. Por isso, esse é um dos refúgios preferidos do lavradeiro. Eram os cavalos pé duro, mas eram os cavalos que ainda tem uma resistência de lavrado. É sabedor, eu como nascido e criado no Amajari, sei que o Amajari, em criação de cavalo, é o local mais adequado, é o Amajari. Tem município de Pacaraima, Alto Alegre, não vai com o Amajari, porque o Amajari é uns campos propíssimos para o cavalo, né? O cavalo ele depende do clima, da pastagem, né? Então é que ainda tem essa grande quantidade de cavalos. É de muitos anos que o Amajari era a parte econômica do Amajari era a pecuária. Então hoje já se reduziu um pouco, mas mesmo assim ainda é conhecido ainda com um dos municípios que tem ainda essa atividade, ainda tem grandes pecuaristas. Uma fazenda por nome Poesia, que hoje é a fazenda que tem mais, vamos dizer, quantidade de animais cavalar, né? Era uma fazenda do saudoso Alberto Piauí, por sinal era meu parente, e hoje, calculadamente, tem aproximado uns 300 a 400 animais só na Fazenda Poesia. Então, tem outras aqui, a Fazenda Bom Jesus, que hoje é num grupo alemão, que também tem outra boa quantidade. O que é o lavrado de Roraima? O lavrado de Roraima antigamente o pessoal chamava Campos Gerais do Alto Rio Branco, né? Do Alto Rio Branco, né? Até hoje tem alguns pesquisadores que ainda chamam Campos Gerais de Roraima, né? Alguns autores consideram isso aqui como uma savana, outros consideram cerrado, né? A semelhança do Brasil Central, entendeu? Quando você vai fazer uma revisão na literatura, não está muito claro se isso aqui é uma savana, se é um cerrado, né? Essa extensa área de pastagem nativa, só em Roraima são 4 milhões de hectares, né? 17% do estado de Roraima é Campos Gerais, né? Esse Campos Gerais, ele se prolonga para a Venezuela, da Venezuela entra para a Colômbia e também ele vai para a Guiana, né? Então essa área toda
é de campos de savana, né? Aqui a gente chama de savana de Roraima, na Guiana é savana do Rupununi, né? E na Venezuela é Gran Savana, né? Então, o que é a pastagem nativa? O que é o cerrado ou a savana ou o lavrado de Roraima? É uma pastagem nativa, uma pastagem natural, né? Num solo muito pobre de nutrientes. Então esse animal ele tem uma deficiência natural de energia, de proteína e de minerais, né? Então por isso que ele tem um crescimento lento, né? Então nós temos a outra peculiaridade dessa savana, além da questão nutricional, é que nós temos um período seco muito extenso, né? E a pastagem fica muito pobre em nutrientes, e esse cavalo tem que se sobreviver nessa condição, né? Tanto é que não é em todo o estado de Roraima, toda a savana de Roraima, que você vai encontrar condições propícias para o cavalo se multiplicar, né? O cavalo lavradeiro, ele está em algumas regiões estratégicas de Roraima. Por quê? São ambientes onde tem mais baixadas, tem uma pastagem diferenciada, entendeu? Tem alguns capins que inclusive a gente chama de taboquinha, né? Aquela região do Cararual, né? A região do Cararual tem muito esse taboquinha. E esse capim é um capim de baixada, onde o cavalo ele fica ali, na época seca, como é mais baixo, fica a umidade e o capim está sempre brotando, né? E por isso que o cavalo está se multiplicando nessa região. Ó, aqui ó, esse aqui é o caminho, ó, que o lavradeiro toma e vai seguindo até aquela sombra daquelas árvores. Isso aqui é baixa, isso aqui é lugar de capim, o capim ainda está relativamente comestível para ele. Você vai ver fezes ali, ó. Ele segue aqui esse caminho. Vê que o caminho é estreitinho, né? Porque o cavalo ele anda com a pata bem do ladinho da outra, pisando quase no mesmo lugar. E ele faz esse caminhozinho aqui, ó. Olha aí, fezes dele. Eu sou fã da equinocultura, né? Gosto muito, sempre tive envolvido, sou médico veterinário, né? Trabalho hoje na Agência de Defesa Agropecuária. O pai é pecuarista há muito tempo e eu nasci, me criei já desde criança nessa lida, no dia a dia com os animais, e a gente sempre utilizou cavalos lavradeiros, né? A nossa fazenda é uma fazenda de cria, onde a gente cria gado Nelore, e o cavalo lavradeiro ele sempre teve junto com a pecuária. Desde o passado, desde a introdução ao gado bovino aqui nas fronteiras, né? Na região de fronteiras, que foi uma forma de colonização, e o cavalo ele veio junto porque a lida do gado ela precisa necessariamente do cavalo. E aí depois ele foi participando aí da cultura, né, do povo roraimense, nas corridas de cavalo no interior, né, nas vilas, nas comunidades indígenas. O cavalo também participa muito, ele transporta muita farinha nesse estado, esses cavalinhos lavradeiros, né, transportam as crianças para a escola. Então assim, ele está muito, muito, muito junto da cultura do povo roraimense, principalmente o povo do norte, né, daqui da região de Lavrado. Eu fui criado, bem dizer, com cavalo e gado, né? E eu gosto muito de animal. Gosto ainda mais de cavalo. Eu gosto muito de cavalo. E eu tratava bem meus cavalos. Botava na cocheira para comer, tinha meus cavalos de prado, as coisas todas eu gostava. E gostava também de montar aqueles que jogavam. Eu era um bom vaqueiro. Como eu comecei, a gente começou na lida do cavalo, com aqueles cavalos de fazenda, lida de fazenda, né? Pego no lavrado e domado e manso. Um dos cavalos meu, que eu era curumim, foi um cavalo que foi pego no lavrado. Um cavalo chamado Branquinho, era o cavalo da minha cela, vamos dizer assim, que meu avô me deu, que já tinha sido da cela dele e foi pego no lavrado. Era um desses cavalos lavradeiros. E não só a gente, como quase toda a região se utilizava de pegar o cavalo lavradeiro, né? Pegavam, amansavam, domavam para a lida da fazenda. Isso era rotina, que todo ano a gente corria, a gente falava, se juntava todos os fazendeiros para correr os lavradeiros. Lá na Guiana pegava já diferente de nós. Os ingleses, era o americano, inglês, né? Comprava a moto, corria atrás deles de moto, a gente ia com o cavalo esperando na descida, o Antônio
na travessia dos Garapé. Aí o cara laçava 2, 3, 4, né? E assim levando. 40, 50 anos atrás, só se usava cavalo, lida em cavalo ou carro de boi. Carro era pouco. Ou transporte fluvial, né? Que o rancho da fazenda era comprado uma vez por ano. Vinha da cidade de Manaus, nos batelões, e aqui repassava para os fazendeiros. E o meu bisavô era um comerciante de vender querosene, vender açúcar, de vender esses materiais que não existiam aqui, que vinha tudo de Manaus. Meu pai não tinha nada. Quem era fazendeira era a minha mãe, que tinha tudo, né? Ela era uma cabocla wapichana. E não sei como foi lá que se encontrou com meu pai, né? Então aí que começou a gente se entender com um cavalo que chamava cavalo lavradeiro, né? Que hoje tem o nome de cavalo selvagem. A gente tinha uma criação de cavalo na região ali da Raposa, que era do Raposa e Chumina, que era quem tomava conta dessa nossa cavalaria, lá era o tio Jesus. E aí ele tinha uma cavalaria, nós botamos uma cavalaria para criar lá, porque lá na serra era mais difícil para criar animal assim, e cavalo que tinha muito, lá era uma parte que tinha onça demais, e aí nós criávamos aqui para a parte do lavrado. Quando era assim final de ano, que a gente estudava em Boa Vista, meu pai morava na fazenda. Aí a gente estudava em Boa Vista, quando a gente, final de ano, a gente ia para lá, que nas férias chegava, de lá a gente descia para a Serrinha, e lá a gente ia pegar os pouros, aqueles machos que a gente levava para a fazenda. E a sêmea continuava lá para ter aquela procriação de novo, para aumentar, e no outro ano a gente ia e ficava pegando, só levava os machos. O pastor, quando ele tem uma filha, um filho, ele não ajunta no lote não. Ele bota para fora, corre atrás até tirar ela do lote, o pastor mesma coisa, o filho, né? Ele não foi. Aí ele vai, eu não sei como foi surgindo, ele ajuntando mais égua. Parece que ele ia nas fazendas por aí e roubava, né? Isso aí foi criado no lavrado. Isso aí a gente nunca não tinha aquele exame de anemia, o cavalo era criado no lavrado. Criado ali por conta, nasceu o poldo, e quando estava grande a gente ia e pegava só os machos. A sêmea continuava solta no rebanho. Só que assim, o lavradeiro, ele quando as poldas chegam ao ponto de pegar a cria, o próprio garanhão tira. Aí depois que a polda é enxertada por outro garanhão, aí ele puxa para o lote de novo. Mas depois que ela pega a cria de outro garanhão, que é lavradeiro, que aí que ela volta para o rebanho que ela tinha, que é o pai. E depois que ela para, aí pronto, ela passa a pegar a cria do próprio pai. O garanhão do lavradeiro, quando os poldos já estão chegando, que a gente chama assim, quando já estão começando a rafiar, que é começar a querer mexer com as próprias irmãs, eles mesmos se encarregam de tirar. Então aí o que vai acontecendo? Vai juntando aqueles poldos, por isso que a gente nunca podia deixar passar de mais de 2 anos, porque aí ele começa a morder os poldos que estão já começando a rafiar, eles começam a tirar eles do lote. Aí começa a ficar 12, 15 poldos tudo junto. Aí aqueles poldos começam a correr, ficar lavradeiro. Então dá mais a dificuldade é maior para nós pegar. Esse aí é um lavradeiro, né? Foi ele, só que já foi domado, né? Porque era essa cavalaria de lá. E esses machucados é de quê? Isso aqui foi porque ele é inteiro, aí o cavalo mordeu ele. Aí feriu, né? Mas agora não, porque depois já começa a mandar e ficou essa marca aqui. Isso aqui que a gente sabe mais ou menos a idade do cavalo. É o curumim. Isso aqui, quando ele vai tendo mais ruga, a gente vai sabendo. Quando ele só aponta esse curumim aqui quando ele está com 4 anos. Antigamente não tinha cerca, isso era um lavrado só. A gente via aqui o lote, quando não mexia daqui, ainda tinha os cantos com o canto da curicaca, quando dava aquele gritinho, eles enterravam os pés de dentro da lagoa e caía no mundo. Aí a gente que ia acompanhar para ver se pegava. Tinha lote que a gente nem via, só via quando saía dali.
É por isso que a gente não deixava, que a gente não deixava o tal de rafião tirar, né? O garanhão tirar os poldos antes de começar a rafiar. Por isso que nós pegávamos eles novos enquanto eles estavam ali acompanhando a mãe, que era para justamente não ficar aquele... Se a junta, os poldos ficar só os machos juntos. Aí eles dão lá no pau a correr, porque eles não têm o controle. Quando tá com as éguas, não. Que aí o garanhão domina, né? E não deixa elas ficarem espalhadas. Que sempre ele é junto. Às vezes não se espalha. Mas quando o poldo começa a rafiar, quer subir nas éguas dentro do lote, ele começa a morder e tirar. Aí vai tirar um daqui, outro dali. Aí quando a fé tá 15, 16 poldos juntos, eles dando pau a correr. Só que ali ele já sai sem rumo. Nunca puxa assim para ficar junto. Aí quando começa a correr, a gente começa a querer juntar, começa a se espalhar. Aí vira o lavradeiro. Antes de chegar carro ou moto nas comunidades indígenas, e os mais velhos tinham experiência de pegar uma égua que está no cio, e por conta também ele atraía os cavalos. Então ele pega o cavalo melhor, o cavalo que ele achar que é mais resistente. Então ele não pega qualquer cavalo. E aí ele fazia armadilha para poder pegar o cavalo. Ele conseguia pegar e domar o cavalo. E não é qualquer pessoa também. Mesmo que seja, a gente laça, pega na marra, os peões já montam em cima, lá no lavrado. Às vezes chega no bicho brabo no curral. E é desse jeito, a gente vai pegando e aonde a gente pega, acaba monta e vem embora. E tem ser humano que sabe dominar, domar, controlar e ensinar o cavalo para poder pegar outro cavalo. Então quando você doma um cavalo e você sai para um campo, mais de 20 km, 30 km, atrás de cavalos lavradeiros, e você tem que saber trabalhar o cavalo e trabalhar junto com o cavalo. Eu já montei muito cavalo, demais. Eu trabalhei na fazenda Bom Jesus ali, aquele velho lá é meu sogro, sabe? Ele tomou de conta lá, parece que uns 6 anos ou mais. E a gente pegava cavalo lavradeiro lá do seu Alberto Piauí, trazia 4, 5 carrafião aí, e a gente trebava a sela pra cima e a gente só lembrava na hora que montava. Depois que saísse, a gente pau torava. E aí a gente mansamos muito cavalo para ele, muito mesmo. A gente chegava às 6, 7 horas, 8 horas da noite aí, às vezes de pé, isso era no inverno. E nadando garapé e tudo, atravessando sela na costa, na mão assim, nadava só com a mão, com a sela para cima. Aí em roupa para não estar molhado. Quando era no verão a gente corria os animais lavradeiros. A gente saía de manhã, chegava às vezes hora dessa, assim, 2 horas, 3 horas, no meio correndo lavradeiro aí. A gente encurralava de 200, 300 animais. Isso vai passando de geração em geração, né? Eu tenho alguns irmãos que também vêm nessa lida e daí eu comecei a prestar mais atenção na raça, passei a gostar até por ser uma raça assim, para nós de suma importância, né? Por ser um animal de porte pequeno, porém resistente. E ele se adapta facilmente ao nosso lavrado. Do inverno atola muito, isso aí ninguém consegue correr não. A não ser pelo um caminho, aí a gente corre, né? Mas se tirar fora do caminho, não corre não. É por isso que a gente deixa para correr os animais lavradeiros, mas é no verão, na força do verão. Isso faz parte da lida de todos quantos trabalham em fazenda, né? Uma hora você vai precisar de um animal novo, com mais gás, e aí você vai ter que amansar um. O processo ele tem um passo a passo, né? Primeiro você selecionar o seu animal, e daí você vai pôr um cabresto e aí vai levar para a baia, vai ter um processo de familiarização com o animal no dia a dia, que isso requer no mínimo uma semana ou mais, até ele parar de se bater no cabresto e já deixar você dar banho, escovar. Aí vem o primeiro teste de se meter os freios, que é a rédea, né? Pôr a sela e
a parte da montaria. E daí passou essa parte dos pulos, né? Que o cavalo se adapta, acostuma com a sela, você começa a trabalhar. E aí você vai trabalhar o cavalo, direção, freio, tá? Deixar o cavalo conforme você queira. Na primeira vez que eu montei em cavalo foi aqui na região do Hereu, na fazenda do finado Antônio Santana. Aí chegamos lá, domemos uns cavalinhos por lá, dentro da água, né? Mas fora não foi não, porque o bicho pula demais e é duro. Na beira da estrada tinha um senhor que ia domando um cavalo, bravo, ia levando ele, puxando no laço, aí ele se espantou com a gente no carro e arrancou a sela do outro cavalo e saiu arrastando a sela com o laço todo. E derrubou o rapaz que estava no cavalo. Nos tempos antigos das fazendas, sim, o cavalo ele era domado mais ou menos nesse ritmo, de pancada, de esporeamento. Só que hoje já, como tudo foi evoluindo, hoje já não há mais essa necessidade de esporas, de bater, de nada. A gente já adotou um método novo, moderno, de fazer com que o cavalo te veja como um companheiro e não mais como uma ameaça. E isso a gente, graças a Deus, tem uma resposta também agradável, uma resposta positiva da parte do animal. Ele não mais torna só um instrumento de trabalho seu, ele torna um parceiro seu na lida. Aqui mesmo, aqui na estrada aqui do acesso ao Senha, aqui na manjaria, aqui na vila, de vez em quando a pessoa vê briga de cavalo aí. Quando eles estão brigando, onde eles tentam pegar na mão, porque na mão onde ele sente a dor maior. Então, por isso que ele está abaixado, escondendo a parte da mão. O outro querendo pegar, ele leva a mão que fica quase igual com a perna. Porque ele não quer que deixe pegar no músculo da mão, porque é uma parte que é muito dolorida. Se ele chegar a pegar na mão, ele ganha briga. Às vezes um pastor larga do seu lote e quer entrar no lote do outro. Aí o outro, para defender o seu lote, eles começam a brigar e se bate, levanta as patas, se bate, se morde, dá coice. Cara, é terrível mesmo. Por causa que às vezes eles estão próximos, tem 2 lagos próximos, que é os bebedouros que eles têm. Porque eles sabem ali o roteiro do bebedouro. O cavalo bebe água aqui quando só vai voltar amanhã de novo, 3 horas da tarde. Então acho que estava um bebedouro perto, quando eles iam chegando, um avistou o outro, ele já parte para lá para ver qual é a defesa para a briga. E com certeza eles se encontraram e começam a brigar. Eles começam a brigar defendendo o lote. Aí começa a brigar, tentar se mordendo, vai brigando, se mordendo, para ver se o outro não vem no rumo das éguas. É só uma briga do garanhão para defesa mesmo da área, né? Vem mensageiro, vem Sabiá, vem boné, vem mensageiro, vem Sabiá, vem boné, vem tocado pelo jockey, vem tocado pelo jockey. Deixa chegar! Eu não tinha filhos ainda e aí eu até treinava alguns cavalos, né? Participava mesmo ativamente, né? Me envolvia junto às corridas de cavalo, sou um fã do Prado, né? Que é a cancha reta que a gente fala. Roraima, ela tem uma tradição muito forte, é impressionante como as famílias gostam disso, como se reúnem, né? Através do cavalo de corrida, aquilo vira um evento, né? Um evento familiar. Às vezes o cara não tem nem dinheiro, meu amigo, mas o cavalo dele tá lá com ração bonito, né? E é paixão, né? Paixão não se discute, né? E primeira vez eu tinha mais ou menos 8 anos quando eu montei, o cavalo virou para cima e bateu no meu nariz e sangrou, eu chorei pra caramba. Mas só que eu não fiquei zangado com o cavalo, ele não tinha culpa, porque eu que não sabia. Mas eu gostei do animal porque quando eu montei, o cavalo começou a andar comigo 100, 200 metros. Então eu gostei porque o
cavalo podia andar comigo para onde eu quisesse. Se eu aprendesse a montar, então eu ia dirigir cavalo. Então eu ia levar ele para onde eu quisesse ir. Então foi quando eu tinha 8 anos, quando eu montei a primeira vez. E um desses cavalos, ele tinha filho de lavradeiro no meio de cavalo pé duro. Como a gente fala tradicionalmente aqui, mas se você for ler na literatura e tudo, eles chamam de cancha reta, né? Que é uma pista reta com um box de largada onde os animais largam e correm só em linha reta, né? Diferente das pistas ovaladas, né? Que o puro sangue inglês corre, como é no Jockey Club do Rio de Janeiro, né? São Paulo e outros. Esse cavalo que eu, por exemplo, estou em cima dele, eu tenho que saber a resistência do cavalo. Então, se aqueles cavalos vão correr, os lavradeiros vão correr, e eu só vou ter que acompanhar. A correr, não soltar o cavalo para correr. Sempre ter controle e combinar com os demais colegas para poder chegar num ponto que dá para encurralar. E o cara também tem que ser bom de laço. Encurralar no lavrado em algum lugar e laçar e pegar na marra mesmo. Mas hoje em dia agora facilita mais, porque hoje em dia temos a moto. Não é também qualquer moto, não é Titan, tem que ser motos de rally para poder correr atrás dos cavalos, porque eles passam pelos obstáculos, montanhas, buracos, baixas. E buraco, e não é só correr atrás, tem que saber abordar os cavalos também. E ainda mais, tem cavalo que parte para cima da gente. Uma vez esse cavalo partiu para cima de mim. Mas só que eu nunca fui batido e mordido pelo cavalo. Mas também porque eu sei correr com medo também do cavalo. Aquela questão da tradição, né? Tanto você tem essa elite que corre esses cavalos, né, que vem de São Paulo, como você tem o povo lá do interior mesmo que corre os cavalos que já nascem aqui, que são daqui, né? Que ainda tem um pouco do sangue do lavradeiro. Rapaz, eu desde de novo que eu comecei a mexer com corrida de cavalo e fazer que não é tipo a doença do garimpeiro. A gente tem tempo que a gente se zanga assim, diz, eu não vou mais mexer com cavalo de corrida não. Mas não passa, quando passa a raiva, aquela coisa assim, não menino, vamos cuidar dos nossos cavalos. Mas também eu cheguei a ser jockey também, não jockey profissional de grandes corridas, mas jockey da comunidade, na maloca. Eu tinha 9 anos, eu comecei a correr em cima de cavalo. Eu lembro que eu corri num beijo. Ele tinha um arranque muito legal, um cavalo muito enorme. Ele não era lavradeiro, mas ele era pé duro mestiço com lavradeiro. Então ele saiu um beijo muito bonito e ele tinha arranque bem rápido. E quando ele chegava no finalzinho do prado, ele freava assim bruscamente. E quando ele freava, e aí eu já descia no pescoço rolando. Mas teve dia que ele fez pior, no meio da festa, ele freou bruscamente e eu caí. E eu corri mais ou menos em cima de 5 cavalos em um dia só, nos festejos, e eu ganhei toda a corrida. E teve só um que correu comigo no lavrado, quase eu não parei. E eu fiquei assustado, porque no meio de todos esses cavalos, um deles era cavalo lavradeiro. Aí que eu fui descobrir que cavalo lavradeiro tem resistência. Eu coloquei 300 metros e ele correu com mais de 1000, porque passou o prado, ainda saiu no meio das comunidades e quanto mais eu queria frear cavalo, e aí que corria mais. Porque a resistência do cavalo lavradeiro é que nem motor de carro Toyota, cada vez esquenta que tem resistência para subir, para arrancar. Então o cavalo lavradeiro tem resistência incomparável com esses outros cavalos. Geralmente os jockeys são filhos de domadores, eles que dominam os cavalos. Então, porque eles já têm essa intimidade com o cavalo, já conhecem como é que o cavalo sai, como é que ele desenvolve no meio da pista e como é a chegada também do cavalo. Porque não é... Se tiver outro jockey, por exemplo, de outro cavalo, que é quarto de milha, que é jockey da cidade ou de município, se ele for montar no cavalo da comunidade, ele vai estranhar. Porque ele pode sair diferente e do meio da viagem para frente e ganhar. Então depende
Não só do cavalo, depende dos dois, do cavalo e do jockey. Vai! Vai! Aí vem Rebelde! Aí vem Napoleão! Aí vem Roberto Carlos! Vem Rebelde! Vem Napoleão! Vem Roberto Carlos! É só tocar! Deixa chegar! Uma outra possibilidade da gente utilizar o cavalo, e que eu vislumbro também aqui para Roraima, e isso é adotado em várias partes do mundo, é, por exemplo, usar o cavalo como um ator do lavrado, né? A gente fazer empreendedorismo ou turismo rural, onde o cavalo seja parte desse ambiente, entendeu? Então, por exemplo, nós pegaríamos uma propriedade, uma fazenda, né, nessa região aí, por exemplo, do Amajari, e você vai percorrer, como se faz o safari na África, né, que vai aquele jeep lá, olhando lá o leão, né, os animais lá. Então você faria o percurso no lavrado, mostrando os pássaros, né, o ambiente, e ali estaria o cavalo nesse ambiente. Então você poderia botar mirantes no meio desse lavrado e que o cavalo fosse correndo por ali, naquela região, né? Por ali, por próximo, e as pessoas fotografando, entendeu? Seria uma outra forma de você incorporar o cavalo numa questão do empreendedor, entendeu? Nós já tivemos conversando aí com alguns fazendeiros e tal, alguns já, né, começaram a entender um pouco, mas a gente precisaria evoluir um pouco nisso aí, sabe? A gente começou a trabalhar com o turismo, né? Imaginando que o turismo podia acontecer aqui em Roraima. E no nosso caso aqui, a nossa fazenda, a nossa casa, era esse universo onde a gente visualizava essa visitação. E eu via sempre o cavalo lavradeiro como, além de um atrativo, um meio de a gente chegar a outros atrativos, a outras coisas interessantes. Por exemplo, eu uso o cavalo para me ver uma orquídea, uma árvore alta, para me ter acesso a pássaros, a mamíferos como macacos, tamanduá. Então a gente utilizava o cavalo como um meio de se locomover e para chegar a esses lugares mais distantes fazer essas observações. E também percebi que com o cavalo lavradeiro a gente tinha uma percepção maior, porque o animal não fazia barulho, ao contrário de um barco, de um automóvel, alguma coisa, ele ajudava que a gente percebesse alguma coisa, né? O cavalo ele sempre sinaliza com as orelhas, quando na observação de alguma coisa, já percebe longe, outros grupos de cavalo, outros animais. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos desse cavalo? Né? O que esse cavalo se destaca do ponto de vista do fazendeiro? Né? Quais são as oportunidades para esse cavalo? Quais são as ameaças que esse cavalo tem? Né? E a partir daí nós fizemos uma publicação, né, para chamar a atenção, né, de Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente e dos próprios criadores de cavalo que teriam interesse, né, nos animais. Dessa publicação, houve interesse em outras raças de cavalo de fazer um trabalho semelhante, né? E os colegas do cavalo baixadeiro no Maranhão, cavalo nordestino, lá no Nordeste brasileiro, o cavalo marajoara e o puruca na ilha de Marajó, o pantaneiro, né, lá no Pantanal, o campeiro lá em Santa Catarina. Eles também gostaram dessa metodologia que eu utilizei aqui, né? E aí nós nos reunimos em 2019, 2020 e fizemos entrevista com técnicos, com criadores,
dessas regiões e estão fazendo uma publicação onde nós estamos identificando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças e que estratégias nós podemos adotar para a conservação dessas raças de cavalo brasileiro, que nós chamamos estão em uma questão de vulnerabilidade genética, né? Com perda, da gente perder esse material. Defender essa genética do cavalo lavradeiro se eu não tiver conhecimento sobre ele. Então o que eu busco, na verdade, é ter um pouco desse conhecimento para que eu tenha confiança no animal que eu estou produzindo, no animal que eu estou utilizando para fazer os passeios, que é uma coisa que a gente quer. Ele é um cavalo que tem muitas características importantes para a gente. Eu acho que a gente tem que, aqui em Roraima, a gente tem que aprender a amar mais o cavalo lavradeiro, ter ele como um aliado, como um banco genético, como uma coisa extraordinária, que a gente tem que proteger. E para a gente proteger, a gente tem que conhecê-lo. E é isso que eu busco, tentar conhecê-lo. Mas a gente vamos torcer que a gente conserve esse tipo de animais, porque está se reduzindo, né? Então, mais tarde, futuramente, pode fazer falta, né? Para o trabalho do manuseio do gado, né? Porque tem a mota, tem isso, aquilo, mas o cavalo é o principal para lutar com o gado. Eu não paro, eu não tenho coragem nem para morrer por causa disso, que eu acho que se eu for largar o cavalo, eu acho que eu adoeço. Eu sou apaixonado por cavalo. A equinocultura gera muita riqueza, gera muita festa, muito dinheiro, entendeu? É muito tratador, é muito veterinário, é ração, é o vendedor lá do dia, é evento no Jockey Club, é em Normandia, no Amajari, é nas comunidades indígenas e tudo isso quem movimenta é o cavalo. E esse cavalinho lavradeiro, ou uma parte da genética dele, sempre está envolvida nisso aí, tá? É importante, foi muito importante e faz parte ainda hoje da importância da cultura, da economia do povo de Roraima. Corre, mas não chega onde estou. Lindo como o pôr do sol, vermelho alaranjado, negro como o luar. Vento corre da linha do Equador, venta corre, mas não chega onde estou. Mostra a força que te deu o Criador, com coragem, com vigor, vencedor, lavradeiro. Negro como o luar, vento corre da linha do Equador, venta corre, mas não chega onde estou. Mostra a força que te deu o Criador, com coragem, com vigor, vencedor, lavradeiro. Lavradeiro, corrente pluviana, desafia tempo e serra, vencedor. Lavradeiro, lavradeiro, corrente pluviana, desafia tempo e serra, vencedor.
lavradeiro, lavradeiro, lavradeiro.